Então vamos falar então desse Fla-Flu aí, porque, cara, talvez essa... Porque assim, obviamente a gente tá na era da internet e tal, e a coisa foi crescendo muito nos últimos anos, né? E é claro que o Flamengo tá num momento diferente, né? E o Fluminense também tá num momento muito bom. Esse talvez tenha sido um dos Fla-Flus com a maior repercussão que eu já vi na minha vida. Assim, de quantidade, de tamanho, né? Porque o troço toma uma dimensão muito grande. A gente já teve outros jogos gigantescos do Flamengo e Fluminense numa era em que a informação não viajava nessa velocidade. Hoje, então assim... E claro, foi porra de um 4x0, foi uma das maiores humilhações que eu já vi o Flamengo. 4x1, né? Eu falo 4x0, eu nem lembro do gol do Ayrton Lucas. Tá foda-se que nem ele. Ele fez assim, o gol e ficou foda-se também. Nós, obviamente, você mais... Porque tem mais idade do que eu, no caso, mas... Você tá quantos anos? 45. 45, eu tenho 35, né? Então assim... Que eu falando, então você pegou ainda uma parte do Zico e tal, né? Eu tenho 35, meu primeiro jogo do Maracanã é o Flamengo e Santos de 83, né? Caralho, que eu fui com 7 anos de idade, assim. Eu me lembro da atmosfera. É o maior público da história do campeonato. E vai ser pra sempre, né? Porque o Maracanã não tem mais esse tamanho, infelizmente. É o maior público da história do campeonato brasileiro. 155, né? Cara, que inacreditável imaginar isso hoje, né? É inacreditável. Então, assim, foi a primeira vez, eu acompanhei muito. Porque assim, eu comecei a acompanhar futebol com meus 12, 13 anos, né? Porque eu não tenho isso na minha família, né? Tipo, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Por sorte, minha mãe é louca, doente. Eu tenho meu avô também, mas ele é vascaíno e ele parou há muito tempo de acompanhar, assim. Ele via mais o futebol europeu, isso é curioso, né? Legal. Mas também, né? O Vascão não tá bem, né? Não, mas na época que ele via, tava. Exato. E aí, né, eu só peguei o Flamengo... eu só peguei a fase do Flamengo, que foi pós-Zico, né? Sim. Então, assim, eu vi já muitos vexames do Flamengo. A gente tem o América no México, a gente tem aquele... Santo André, a Copa do Brasil, que é muito pior. Então, assim, já vi diversos vexames do Flamengo. Eu lembro que a gente, na Libertadores, que a gente toma um 3x0 pro Defensor lá. Até ganho 2x0 aqui, mas pelo amor de Deus... Esse jogo, esse Fla-Flu, foi um dos maiores vexames que eu vi o Flamengo tomar, cara. Sim. Ainda esse Flamengo com esse dinheiro, com um elenco forte e tal, né? Então, assim, se você for falar em vexame do Flamengo, dá pra gente fazer um programa inteiro só sobre isso, né? Inclusive tem um que pra mim o maior que eu vi é o Santo André, né? A final da Copa do Brasil de 2004. Pra mim é muito pior que o América do México, porque o América do México é um clube grande, né? É um clube grande, um clube gigante, inclusive. No México, né? Então tem muita história, beleza, tomou 3, como tinha dado de 4 lá, beleza, acontece, né? O Flamengo também cagou pro jogo, coisas bem características do Flamengo. Mas pra mim o do Santo André, e tem um outro que pouca gente lembra, o Flamengo tomou 3x0 do Paraná, dentro do Maracanã, com 9 jogadores com diarreia em campo. Isso é verdade, isso não é piada. Eu falo isso, as pessoas acham que eu tô falando piada. Não é verdade. Teve um surto de diarreia nos jogadores do Paraná, no hotel. Eles entraram em campo 9 jogadores com diarreia e deram de 3x0 no Flamengo no Maracanã. Então, assim, tem muita diferença. Devolver o dinheiro do jogo com a Portuguesa, tem uma série de coisas. Assim, acho que esse jogo aí era o caos perfeito. Porque era um Fluminense mordido pela derrota de 2x0, que eu acho que foi até maior do que devia. Não, totalmente. Porque o Flamengo não jogou bem, muito pelo contrário, nesse jogo. Era um Fluminense altamente propositivo contra um Flamengo em frangalhos. E quando saiu do jogo, eu tava conversando com um colega lá da TNT Esportes, o Mário Grilo, que é o nosso produtor. Eu falei, Mário, não se engane. Se o Flamengo entrar assim, ele perde do Maringá. Ele falou, impossível. Eu falei, ele perde do Maringá. Se ele entrar assim, ele perde do Maringá. Porque o time não tem nada, né? Hoje o time não tem nada. O time hoje, ele digamos, ele não consegue se defender, porque ele não é compacto, as linhas não são compactas, uma linha do meio campo tá lá, a linha de defesa tá aqui. Tem entre os setores dele, né? Setor direito, central, tem uns espaços gigantescos. Sim. E tem um montão de gente de péssimo. Eu tô até levar pelo lado bom. Tem péssimo fisicamente. Não consegue chegar. Então o time não consegue ficar com a bola, não consegue se defender. É uma tragédia, assim. E o Fluminense jogou muito bem aquele jogo. Muito bem. Porque se você for ver, o Fluminense fez 4, o Santos fez 2 grandes defesas, o Cano mandou uma bola na trave. Né? Então, assim, você vai falar, mas o Flamengo teve 2 chances. O Flamengo teve uma defesa do Fábio no primeiro tempo, uma grande defesa no segundo e o gol, que também já é um fim de feira danado, né? Então, assim, era uma tragédia bem anunciada.
teve muita gente que ganhou muito dinheiro dizendo que o Fluminense ia ser campeão, porque pra mim tava muito na cara. E assim, Falando em ganhar um dinheiro, a gente já falou do Esporte da Sorte hoje? Tem Opa, então só lembrar aí, o Esporte da Sorte, nosso patrocinador, tá certo? Galera ganhou dinheiro com esse jogo aí, a gente já falou. A gente fez errado, né? A gente perdeu. A gente botou no Flamengo no primeiro jogo e no segundo. Aí ganhamos, opa! Ganhamos bem até, né? Porque a odd tava alta, inclusive. Tava alta e tal. Então, galera, acesse o Esporte da Sorte. Você pode começar a jogar lá a partir de R$1 em todas as grandes ligas do mundo. Saques ilimitados. Ainda tem o Free Bet lá, que segue as regras direitinho lá, que você consegue ganhar em certas competições. Um bônus aí por cada vitória, por cada odd que você faz lá diferenciada, mas tem que seguir as regras pra dar uma olhadinha direito. As melhores odds do mercado estão na Esporte da Sorte. Pode pesquisar aí. Se você não gostar também de futebol, você pode jogar. Óbvio, se você tá aqui, você deve gostar. Mas se você não curtir... Mas tem NBA. Tem outros joguinhos também. Tem esportes. Tem esportes. Tem aí à vontade aí pra você brincar. Lembra sempre de usar, sempre com muita responsabilidade, com o seu dinheiro. Só usa aquele dinheiro mesmo que você ia gastar no entretenimento pra deixar o seu jogo muito mais emocionante. Pra maiores de 18 aí, anos. Pra maiores de 18 anos. Muito importante. Tá bom, galera? Então entre lá no Esporte da Sorte, que você vai se dar bem aí. Certeza que você vai se divertir, tá bom? E aí, assim, E do ponto de vista do Fluminense, né? Se você for ver, o Fluminense tem feito um trabalho, assim, de... que o Flamengo fez lá atrás, do Fluminense não foi tão drástico assim, mas o Fluminense vem, aos pouquinhos, tentando arrumar a casa. O Mário Bittencourt tem algumas decisões ruins dele do ponto de vista de negociações, mas ele vem fazendo um bom trabalho arrumando a casa e foi fortalecendo o elenco, né? Então, se você pegar hoje, você tem um Fluminense que tá com um ano com o mesmo treinador, que é muito bom e vai ser melhor ainda. E pro Brasil já é uma excepcionalidade, né? Que era um ano com o mesmo treinador e um ano basicamente com o mesmo grupo. Esse grupo não perdeu ninguém relevante. Né? Esse grupo do Fluminense. E ainda trouxe alguns reforços. Trouxe Guga, trouxe Keno. Que são jogadores, Marcelo. Aí consegue essa oportunidade de trazer o Marcelo, né? E que é um cara que acho que vai passear dentro do Campeonato Brasileiro. Então, assim, aí o Fluminense perdeu o primeiro jogo. Acho que entrou mordidaço e isso foi pouco falado, né? O Flamengo poupou o time na Libertadores. O Fluminense jogou com o time todo e saiu atrás. E a gente sabe que sair atrás cansa muito mais, porque você tem que, além do físico, tem o psicológico, e virou, ainda ganhou, e ainda sobrou na final, né? Então, pois